Bem-vindo à Fast Talk da JETV. Lisboa, Porto e Cascais mantêm-se no pódio dos municípios mais atrativos. Esta é a principal conclusão da 7ª edição do Portugal City Brand Ranking, um estudo que se iniciou em 2014 e que analisa o desempenho das marcas dos 308 municípios portugueses nas áreas do turismo, negócios e talento ao longo dos últimos anos. Como é que se avalia o desempenho de um município enquanto marca? Terão os autarcas noção deste enorme potencial? Para perceber os critérios que estão na base deste ranking, temos connosco Filipe Roquete, ele é diretor-geral da Bloom Consulting em Portugal. Filipe, muito obrigado pela presença nesta Fast Talk, nesta conversa com o Jornal Económico. Começo por lhe perguntar o que é que de facto é isto, muito obrigado, o que é de facto isto do município enquanto marca? Que conceito é este? Bom, é um conceito importantíssimo, como diziam, é um ativo enorme que todos os municípios e que todos os territórios têm e devem trabalhar, como é óbvio. Como dizia bem, é isso que nós medimos exatamente, nós medimos o quanto a marca é atrativa para determinados públicos-alvo. Todos os anos o fazemos e fazemos de uma forma muito científica, ou seja, sem base de estudos de opinião, de inquéritos, ou seja, baseamos numa metodologia que tem 3 variáveis. Explico-lhe, fugindo aqui um bocadinho para a parte técnica muito rapidamente, só para dar a entender. A primeira variável tem a ver com dados estatísticos, dados económicos, sociais e turísticos, porque avaliamos estas 3 áreas da captação de investimento, da captação de talento e da captação de turismo. E aí os dados estatísticos mostram-nos realmente se uma boa marca tem, se é uma boa marca, tem reflexo na vinda dos turistas, na chegada das empresas e na captação de pessoas, de municípios para os territórios. E essa é a primeira variável. A segunda variável é calculada com uma ferramenta da Bloom Consulting que se chama Digital Demand, que mede basicamente todas as pesquisas online por cada um dos 308 municípios durante o ano que analisamos. Neste caso, nesta edição, estamos a analisar o ano de 2020. Todas as procuras a nível mundial sobre todos os temas possíveis de serem procurados em turismo, talento e negócios sobre cada um dos municípios. Isto mostra-nos realmente, esta procura proativa mostra-nos a atratividade da marca. O quanto as pessoas de forma autónoma, ou seja, sem ser uma publicidade, um call to action de um anúncio qualquer, o quanto elas procuram determinados temas em cada município. Às vezes são temas mais turísticos, outras vezes temas mais do dia-a-dia, de vivência do dia-a-dia do território. E depois a terceira variável mostra-nos um pouco o contrário desta segunda, mostra-nos o quanto os canais oficiais dos municípios, os websites, as redes sociais têm ou não a adesão dos seus públicos, ou seja, o quanto as pessoas vão aos sites, quanto tempo ficam, quantas páginas vêm, e isto dá-nos então esta terceira variável. Tudo isto é analisado com uma fórmula matemática e dá-nos então um resultado muito linear, muito, como eu dizia, muito científico de cada posição no país, em cada uma destas 3 dimensões e na sua região, na região onde o município se integra. E desta forma então nós analisamos a marca, o potencial desta marca, quanto ela é trabalhada e o quanto ela tem crescido de ano para ano. Basicamente é isso que nós vemos e oferecemos aos municípios aqui, através de uma ferramenta online também, a capacidade de poderem todos os anos ir analisando as suas marcas e ver como elas se comparam com as outras e o quanto elas têm ou não crescido. Filipe, este estudo já iniciou-se em 2014, naturalmente que tem existido aqui se calhar uma evolução naquilo que é a percepção dos autarcas relativamente a esta ferramenta que vocês disponibilizam. Estamos numa altura de eleições autárquicas, numa altura também em que as pessoas, de certa forma, com o confinamento ganharam se calhar uma percepção mais realista daquilo que é o meio que as envolve e onde elas vivem, não é? Porque passaram a ter maior contacto. Pergunto se os autarcas terão noção deste enorme potencial que são as cidades onde, os municípios, neste caso, onde que podem ser desenvolvidos, porque estes são temas, alguns dos temas que o Filipe falou, a questão do turismo e a questão do emprego, têm sido temas muito debatidos nestas eleições autárquicas. Com certeza, e a sua pergunta faz imenso sentido e realmente, desde 2014, quando começamos, e este ranking vem de alinhamento com outros rankings internacionais que a Bloom Consulting faz. Nós fazemos um ranking de países
para negócios e para turismo internacional, somos fornecedores do World Economic Forum com esse ranking, inclusivamente, e este ranking surge aqui em Portugal quando em 2014, exatamente por isso, por haver um desconhecimento ainda muito grande do que é que são as marcas, de que uma marca não é um logotipo, que não é um website, e muitas vezes fugimos para esse conceito de que já temos uma marca porque temos um desenho, não é? Mais ou menos representativo. Quando há tanto trabalho para fazer depois disso, não é? Porque o grafismo... Antes até. Exatamente, antes e depois, exatamente. Nós, claro. nós, no nosso país, temos muito esta tendência de somos a capital do que for, do limão Sim. ou da tangerina. E muitas vezes assumimos isso como uma marca, que às vezes tem alguma força, mas não é obrigatoriamente uma marca. E aqui o que nós tentamos sempre mostrar é que a marca é muito mais e representa muito mais. Há uma estratégia muito grande que tem que ser trabalhada com os atores locais, temos que conhecer aquilo que nós somos, aquilo que temos como potencial e que temos único, porque acontece aqui duas coisas. Ou assumimos que sabemos o que somos, ou muitas vezes deixamos que os outros definam o que nós somos. Ou seja, vamos imaginar, o turismo do centro vai-me representar e vai mostrar aquilo que eu sou. E deixamos nas mãos, ou o Turismo de Portugal, com uma marca ainda mais genérica, não é? Digamos assim, uma marca do país, ou uma marca de uma região, acaba por promover o que é uma marca de um município. Que não está mal, e está bem, e o Turismo de Portugal tem feito um excelente trabalho, e as regiões de turismo também, mas os municípios têm a obrigação de saber exatamente o que são para poderem passar essa marca para quem está acima, para definirem uma estratégia de captação de talento, de captação de negócios, de captação de investimento, de captação de turismo, para que de uma forma muito concreta, muito estratégica, consigam melhorar a vivência no seu território, consigam melhorar as suas condições financeiras, etc., para que depois consigam passar essa estratégia para quem promove lá fora, ou cá dentro, ou seja o que for. Agora, essa perspectiva de que uma marca é uma estratégia, tem que ser trabalhada com os atores locais, nem sempre é tão bem assimilada. Muitas vezes, acontecia-nos muitas vezes, e felizmente cada vez menos, temos notado que os autarcas têm realmente cada vez mais uma percepção do que é uma marca e que trabalham cada vez mais a estratégia por trás da marca antes de pensarem no output gráfico seja Exato. do que for. Os tais rebrandings e os slogans, não é? Falava há pouco. Que ainda acontecem muito, mas pelo menos há essa percepção de que é preciso fazer muito mais que isso. Que isso chega ao público final, mas muitas vezes não é suficiente. Se lhe perguntar assim qual é o logotipo de Barcelona, que é uma das marcas mais conhecidas do mundo em termos de turismo, por exemplo, se calhar não me sabe dizer. E não importa. O que importa é o que é que representa Barcelona para si. E quando for lá sabe exatamente qual é o conceito de turismo que vai encontrar, porque existe uma estratégia de marca por trás e porque existe um conceito que foi exteriorizado. E essa é a nossa luta cá, ou seja, esse é o nosso princípio. Nós, Bloom Consulting, não fazemos logotipos. Aliás, acreditamos muito que o logotipo pode existir, muitas vezes é muito benéfico, mas muitas vezes não o é. Muitas vezes joga ao contrário. Muitas vezes faz-se uma excelente estratégia de marca, muito alinhada com os atores locais, que é importantíssimo para que uma marca subsista, e depois sai um logotipo e alguém não gosta e vem uma crítica e atira tudo para sempre quem não gosta. Há sempre quem não gosta. Com certeza. E é muito mais fácil não gostar de uma exteriorização gráfica, não é? E às vezes acontece isto, faz-se uma grande festa, um grande evento de lançamento de marca, logotipo, e muitas vezes temos um badwill muito grande gerado à volta disso, quando um alinhamento de marca até estava bastante bem e até funcionaria bastante bem. Ou seja, este descolar deste conceito para nós é muito importante e é isso que tentamos trabalhar sempre. Mostrar que a marca, e aqui com estas todas as variáveis do nosso ranking, mostrar que a marca é realmente muito mais do que só a exteriorização gráfica, é sim a estratégia e o posicionamento, a identidade de cada um dos territórios. Falando um bocadinho daquilo que é o ranking, do último ranking que a Bloom Consulting publicou, temos aqui algumas alterações e algumas novidades. Enfim, Lisboa, Porto e Cascais continuam, mantêm-se então no pódio dos municípios com melhor desempenho das marcas, mas depois temos aqui uma subida muito considerável de Vila Nova de Gaia, temos Aveiro aqui a entrar no top 10 nacional, ou seja, temos aqui, depois, pelo contrário, temos aqui algumas descidas relativamente àquilo que são alguns
alguns municípios insulares, nomeadamente Ponta Delgada e Funchal. Sentem que há muito mais vida em termos daquilo que é a dinâmica das marcas dos municípios, há muito mais vida para além daquilo que, que são os grandes centros urbanos? Tenho que fazer aqui uma parte só para contextualizar. Este é um ano muito atípico, como é óbvio. Tanto é que o nosso ranking este ano sai a par com um estudo sobre o impacto da pandemia e o quanto realmente esta teve influência nos resultados, na marca, nas perspectivas que a pessoa tem sobre os territórios, sobre as eleições, etc. Porque realmente foi algo que mudou muito. Os resultados deste ano, e falando em termos gerais, e depois já passo para particular, nota-se logo à partida uma coisa, que é todos os municípios que tinham uma tendência turística muito forte acabaram por perder um pouco. As pesquisas, a segunda variável do digitalimento que eu lhe falava, as pesquisas baixaram em tudo que é tangível do turismo, ou seja, tudo que tem a ver com marcações de hotéis, procura de hotéis, espaços turísticos baixaram, por norma, em todo lado. Tudo aquilo que é mais inspiracional acabou por subir um pouco. O que desequilibrou, ou seja, como falava, Ponta Delgada, Funchal, municípios que tinham muita pesquisa nessas partes mais tangíveis acabaram por perder um pouco. Aqueles municípios do interior com mais distanciamento social, menos massificados, podemos lhe chamar assim se calhar, porque não é justo para alguns destes que estamos a falar, de Ponta Delgada não é um destino massificado, mas por exemplo, todos aqueles mais fora do que é o mainstream do turismo acabaram por ganhar um pouco, as pessoas começaram a procurar coisas um bocadinho mais alternativas, isto alterou um pouco. Tanto isso como o peso das dimensões, ou seja, o turismo tinha um peso enorme, como deve imaginar, nas pesquisas, na força de uma marca territorial, e a vertente, principalmente a vertente social, a vertente do talento, acabou por subir muito, tanto é que um dos temas, ou o tema mais procurado este ano tem a ver com habitação, em vez de ter a ver com hotéis ou com produtos turísticos, como é o habitual. E isso desequilibrou um pouco e fez com que este ano seja atípico. E por isso também vermos aqui algumas subidas e algumas descidas que se calhar não seriam tão expectáveis olhando para uma tendência dos últimos anos. No entanto, Vila Nova de Gaia é uma tendência constante. Vila Nova de Gaia tem vindo a subir desde a primeira edição do nosso Portugal City Brand Ranking. Leiria tem subido, Aveiro tem subido, ou seja, notamos algumas tendências e notamos alguns acertos, porque Vila Nova de Gaia, ao subir 4 posições, obviamente que alguém tem que descer, não quer dizer que tenha tido uma má prestação, mas realmente é importante salientar estes desequilíbrios. E aqui, só para ser muito justo, falou de Lisboa, Porto e Cascais. Eu acho que temos que integrar aqui Braga, obrigatoriamente, que está muito a par com Cascais sempre. Há 3 anos atrás, desculpe, ficamos uma edição que não fizemos, Braga desceu, Cascais subiu, mas com uma pontuação no ranking muito parecida. São 2 municípios que estão sempre muito a par um do outro, que depois varia muito em cada uma das dimensões. Filipe, muito obrigado então por nos teres dado aqui um insight, algumas ideias sobre aquilo que se pode encontrar no ranking deste ano, e espero contar consigo para novas conversas, para outros estudos que entretanto desenvolvam. Serão sempre bem-vindos a este espaço. Muito obrigado. Já agora, se me permite só um segundo, sim, aconselho claro que sim. Ao verem o site o ranking no nosso site, encontram também o outro estudo que fizemos sobre o impacto de Covid e penso que terão 5 conclusões muito importantes sobre realmente o que a pandemia fez e as oportunidades que abriu para as marcas territoriais portuguesas. Muito obrigado. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, também, muito obrigado. Acompanhe estes e outros temas em JTV e em jornaleconómico.pt. Até à próxima.